Existe um tipo de dor que não deixa marcas no corpo, não aparece em fotos, não deixa hematomas, não chama atenção, mas machuca profundamente. É a dor de quem vive um abuso que ninguém vê. No começo você não sabe nomear, só sente. Um aperto no peito, uma angústia constante, uma sensação estranha de estar sempre em alerta. Você começa a se perguntar por que anda tão cansada, tão confusa, tão sensível. E tenta se convencer de que é apenas estresse, cansaço, fase ruim. Mas no fundo, algo sussurra que existe mais. Porque abuso emocional não começa com gritos. Ele começa com charme, com um cuidado exagerado, com atenção intensa, com promessas bonitas. Ele se disfarça de amor. E é exatamente por isso que é tão perigoso. Quando você percebe, já está duvidando de si mesma, já está se culpando, já está tentando mudar quem você é para manter uma relação viva. Muitas mulheres passam anos dentro de relacionamentos abusivos sem saber, porque aprenderam que abuso é apenas agressão física, mas ninguém ensinou sobre controle emocional, manipulação psicológica, dependência afetiva, desgaste silencioso da autoestima. E esse tipo de abuso destrói de dentro para fora. Neste vídeo, vamos falar sobre os sinais silenciosos do abuso emocional, aqueles que quase ninguém comenta, mas que aparecem logo no início da relação. Sinais que confundem, que machucam, que aprisionam. Talvez, enquanto você escuta, perceba que viveu ou ainda vive algo parecido. E se isso acontecer, saiba, você não está sozinha. E você não está exagerando. Seu sentimento é válido. Sua dor é real. Este é um espaço seguro. Aqui você vai aprender a reconhecer os sinais, entender os padrões e, principalmente, recuperar sua clareza emocional. Porque quando você entende o que está acontecendo, o poder muda de lado. E o despertar começa. No começo, tudo parece atenção. Ele pergunta se você chegou bem, quer saber onde você está, com quem está, quanto tempo vai demorar. E você sente isso como zelo. Afinal, quem não gosta de se sentir cuidada? As mensagens são constantes, os áudios longos, as ligações frequentes. Ele diz que sente sua falta, que pensa em você o tempo todo, que quer estar presente em cada detalhe do seu dia. E isso aquece o coração. Você se sente escolhida, importante, especial. Mas, pouco a pouco, esse cuidado começa a ganhar um peso diferente. As perguntas deixam de ser curiosidade e passam a soar como cobrança. Por que demorou para responder? Onde exatamente você estava? Quem estava com você? Por que não me avisou antes? E, sem perceber, você começa a se explicar demais. Justifica atrasos que não precisavam de justificativa. Relata detalhes que não eram necessários. Pede desculpas por coisas que não fez. No início, você não vê problema nisso. Mas, internamente, começa a sentir uma tensão constante. Uma sensação de estar sendo observada, avaliada, testada. Ele diz que só quer te proteger, que o mundo é perigoso, que as pessoas não são confiáveis, que ele é o único que realmente se importa. E você acredita, porque quando alguém mistura controle com afeto, fica difícil separar uma coisa da outra. Aos poucos, você começa a mudar seus hábitos. Deixa de sair com certas pessoas para evitar conflitos, evita determinados lugares para não gerar desconforto. Muda sua forma de vestir, seu jeito de falar, seu comportamento. Tudo para manter a paz. Mas essa paz é frágil. Ela depende do seu silêncio, da sua adaptação, da sua renúncia. Você passa a pensar 2 vezes antes de agir. Será que ele vai gostar? Será que isso vai gerar discussão? Será que é melhor evitar? E sem perceber, sua liberdade vai sendo reduzida. Não por proibições diretas, mas sim por medo de magoar, medo de discutir, medo de perder.
O controle emocional raramente vem em forma de ordem. Ele vem em forma de decepção, de silêncio, de afastamento, de mudança de humor. E você aprende rapidamente. Para evitar o clima pesado, é melhor ceder. Então você cede. Cede no que veste, no que fala, no que faz, no que sonha. Até que um dia percebe que sua vida já não gira mais em torno de você. Gira em torno dele. Você acorda pensando no humor dele, passa o dia tentando mantê-lo estável, dorme preocupada com o que pode ter feito de errado. E esse estado constante de vigilância emocional é exaustivo. O amor, que deveria ser refúgio, vira fonte de tensão. Mas, como tudo aconteceu aos poucos, você não percebe quando cruzou a linha. Não houve um momento claro de ruptura. Apenas uma sequência de pequenas concessões. E quando se dá conta, já não se reconhece mais completamente. Sente que algo está errado e não sabe explicar. Porque, afinal, ele nunca te proibiu diretamente de nada. Nunca levantou a voz, nunca foi agressivo fisicamente. Ele apenas te envolveu, te moldou, te conduziu, até que você passasse a viver dentro dos limites emocionais dele. Esse é um dos sinais mais perigosos do abuso emocional, quando o controle se disfarça de amor, porque aquilo que começa como cuidado termina como prisão, e quanto mais tempo passa, mais difícil fica distinguir onde termina o afeto e onde começa a manipulação. A culpa chega devagar. Ela não se apresenta de forma clara, não diz seu nome, não explica sua origem. Ela simplesmente se instala. No início, são pequenas coisas. Você começa a se perguntar se falou algo errado, se seu tom foi inadequado, se sua reação foi exagerada, se poderia ter sido mais compreensiva. E pouco a pouco, essa autoavaliação constante vira um hábito. Toda vez que ele se fecha, você busca em si mesma a causa. Toda vez que ele se afasta, você acredita que fez algo errado. Toda vez que ele se irrita, você tenta encontrar onde falhou, mesmo quando racionalmente sabe que não houve motivo. Ele raramente assume responsabilidade. Quando algo não vai bem, a culpa sempre encontra um caminho para voltar até você. Ele diz que você é sensível demais, que interpreta tudo errado, que cria problemas onde não existem, que exagera. E você começa a acreditar. Começa a se calar, a engolir desconfortos, a minimizar suas dores, porque passa a pensar que talvez o problema seja você. Você se esforça para ser mais paciente, mais compreensiva, mais tolerante, mais cuidadosa, mas nada parece suficiente. Sempre existe algo que poderia ter sido feito de outra forma. Essa culpa constante cria um desgaste profundo. Você começa a se vigiar o tempo todo. Pensa antes de falar, revisa mentalmente cada conversa, repassa cada situação tentando encontrar onde errou. E nesse processo, vai se afastando da sua própria verdade. Suas emoções passam a ser questionadas, suas percepções invalidadas, sua intuição silenciada. Você sente tristeza, mas acha que não deveria. Sente raiva, mas se culpa por sentir. Sente mágoa, mas pede desculpas por ela. A culpa se torna uma prisão invisível. Ela te mantém tentando agradar, tentando consertar, tentando salvar algo que não depende só de você. E isso é profundamente injusto, porque relacionamento saudável é construção conjunta, responsabilidade compartilhada, diálogo aberto. Não é o campo onde apenas um carrega o peso. Mas dentro do abuso emocional, a lógica se inverte. Você carrega a culpa, você carrega a dor, você carrega o esforço, enquanto ele carrega o controle. E quanto mais você se culpa, mais fácil se torna para ele manipular. Porque alguém que se sente culpada o tempo todo acredita que precisa compensar, se doar mais, ceder mais, aceitar mais, até que seus próprios limites desaparecem. Você já não sabe mais dizer não, já não sabe mais até onde pode ir, já não sabe mais o que é aceitável. A culpa apaga as suas fronteiras emocionais. E quando não existem limites,
tudo passa a ser permitido, inclusive a dor. Mas no fundo, algo ainda tenta resistir. Uma pequena voz que pergunta: será mesmo que tudo isso é culpa minha? E essa pergunta, por menor que pareça, é poderosa, porque é nela que nasce o início da consciência, o começo da libertação. O silêncio começou a aparecer sem aviso. Não vinha depois de grandes discussões. Não surgia por motivos claros. Às vezes, ele simplesmente se fechava. As mensagens ficavam sem resposta. As ligações não eram atendidas. A presença, antes constante, desaparecia. E você ficava ali, esperando. Esperando um retorno, uma explicação, um sinal. Mas o silêncio não explicava nada. Ele apenas doía. No início, você tentava entender. Pensava que ele precisava de espaço, que estava cansado, que algo o preocupava. Respeitava. Mas por dentro sentia um vazio difícil de descrever. Uma angústia crescente, uma sensação de abandono. O silêncio emocional é uma das formas mais eficazes de controle. Porque ele não machuca de forma visível. Ele machuca por dentro. Ele faz você se questionar. O que eu fiz? Onde errei? Por que ele se afastou? E você revisa mentalmente cada detalhe da última conversa, cada palavra, cada gesto, cada silêncio. Tenta encontrar o ponto exato em que tudo mudou. Mas não encontra, porque muitas vezes não houve erro, houve apenas uma estratégia. O afastamento gera insegurança, a insegurança gera ansiedade, a ansiedade gera submissão. Quando ele volta, você já está fragilizada, mais disposta a ceder, mais aberta a aceitar, mais vulnerável. Ele reaparece como se nada tivesse acontecido. E você sente alívio. Um alívio tão grande que se esquece da dor que sentiu. Apenas agradece internamente por ele ter voltado. E assim, o ciclo se repete. Presença intensa, distanciamento, retorno. Cada vez o impacto emocional é maior. Você passa a viver em constante expectativa. Nunca sabe quando ele vai se fechar. Nunca sabe quando vai se afastar. Nunca sabe quando vai retornar. Essa instabilidade emocional desgasta profundamente. Você começa a perder o equilíbrio interno. Seu humor passa a depender do comportamento dele. Quando ele está bem, você se sente segura. Quando ele se afasta, você se sente em colapso. Essa montanha-russa emocional cria dependência, porque você passa a buscar desesperadamente os momentos bons e tolera os momentos ruins na esperança de que tudo volte ao que era antes. Mas o que era antes já não existe. O silêncio vai se tornando cada vez mais frequente e sua ansiedade cada vez maior. Você começa a viver em alerta constante, com medo de dizer algo errado, com medo de incomodar, com medo de perder. O silêncio deixa de ser pausa, vira punição. E quando o afeto se transforma em punição, algo está profundamente errado. Mas dentro da relação isso nem sempre é fácil de enxergar, porque você ainda acredita que o amor pode consertar, que a paciência pode curar, que a sua dedicação pode salvar. E assim continua tentando, mesmo enquanto se machuca. No começo, você se sentia segura, confiante, inteira, conectada consigo mesma. Mas, pouco a pouco, algo começou a mudar. Não foi de repente, não houve um momento exato. Foi um processo lento, quase imperceptível. Uma palavra aqui, um comentário ali, um olhar de reprovação, um suspiro de desaprovação. Pequenos gestos que, isoladamente, pareciam insignificantes, mas que juntos foram corroendo sua autoestima. Ele fazia observações sobre sua forma de falar, sobre seu jeito de se vestir, sobre suas escolhas, sobre suas opiniões. Dizia que era apenas sinceridade, que estava tentando ajudar, que queria o seu bem. E você aceitava, porque confiava, porque acreditava, porque queria agradar. Mas internamente começava a se sentir menor.
Começava a duvidar das próprias capacidades, a questionar suas decisões, a desacreditar da sua intuição. Aquilo que antes você fazia com naturalidade passou a gerar insegurança. Você já não tinha certeza se estava fazendo certo, se estava sendo o suficiente, se estava agradando. A autoconfiança foi sendo substituída pelo medo de errar. Você passou a se moldar. Mudou o tom de voz, mudou a postura, mudou a forma de se expressar. Tentava se encaixar na versão de mulher que acreditava ser mais aceitável para ele. E, nesse processo, foi se afastando da sua essência. A mulher espontânea deu lugar à mulher cautelosa. A mulher leve deu lugar à mulher preocupada. A mulher segura deu lugar à mulher ansiosa. O espelho começou a refletir alguém que você não reconhecia totalmente. E isso dói. Dói sentir que está perdendo a si mesma. Mas, paradoxalmente, você tenta ainda mais. Mais esforço, mais paciência, mais tolerância, porque acredita que se conseguir ser melhor, tudo vai melhorar. Mas nunca melhora, porque o problema não é quem você é a dinâmica doentia da relação. Ele se alimenta da sua insegurança. Quanto mais você duvida de si, mais dependente se torna. Quanto mais dependente, mais fácil é controlar. E assim, sua autoestima vai sendo drenada lentamente. Você começa a aceitar coisas que antes jamais aceitaria. Começa a normalizar desrespeitos sutis. Começa a justificar comportamentos que te ferem. E quando percebe, seus próprios limites já não são claros. Você não sabe mais onde termina o amor e onde começa o abuso. Sua identidade fica confusa. Seus desejos ficam confusos. Suas emoções ficam confusas. Mas algo dentro de você ainda resiste. Uma pequena chama que insiste em dizer: isso não é quem eu sou. E essa chama, mesmo frágil, é poderosa, porque ela guarda a sua verdade, e a verdade, quando desperta, transforma. Em algum momento, a ideia de ir embora surge, não como decisão, mas como pensamento distante, uma pergunta silenciosa que aparece em meio ao cansaço. E se eu fosse embora? Mas essa pergunta vem acompanhada de medo, um medo profundo, paralisante, confuso. Você pensa em sair, mas não consegue imaginar como. Não consegue visualizar sua vida sem ele. Não consegue imaginar seus dias sem aquela presença. Não consegue conceber o vazio que acredita que vai ficar. Porque, apesar da dor, ele se tornou o centro da sua rotina emocional. Sua mente se acostumou à intensidade. Seu corpo se acostumou à ansiedade. Seu coração se acostumou à montanha-russa. E o desconhecido parece mais assustador do que a própria dor conhecida. Você começa a pensar nas consequências. Como vou ficar sozinha? E se eu me arrepender? E se eu nunca mais amar ninguém? E se ninguém mais me amar? O medo da solidão se mistura ao medo do fracasso. Você sente que sair significa admitir que deu errado. E isso pesa. Pesa porque você investiu tempo, sentimentos, sonhos, planos. Você construiu uma história. E abandonar essa história parece destruir uma parte de si. Além disso, ele reforça esse medo. Diz que ninguém jamais vai te amar como ele, que ninguém vai te entender, que você não vai encontrar alguém melhor. E pouco a pouco essas frases se infiltram. Você começa a acreditar. Acredita que ele é sua única chance, sua única oportunidade de ser amada, seu único lugar possível. Essa crença cria uma prisão invisível. Você permanece, não porque está feliz, mas porque tem medo de sair. E viver movida pelo medo é uma das formas mais dolorosas de existir. Você se sente presa. Presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Sorrindo por fora, mas em conflito por dentro. A cada dia, a sensação de sufocamento aumenta. Mas o passo para fora parece grande demais. Então você adia.
Aguenta mais um pouco, tenta mais uma vez, dá mais uma chance. E assim os dias passam. Enquanto isso, sua energia se esgota, sua alegria diminui, sua esperança enfraquece. Você sente saudade de quem era antes, da leveza, da espontaneidade, da liberdade, mas não sabe como voltar, porque o medo te segura. O medo do desconhecido, o medo do julgamento, o medo da solidão, o medo de não ser suficiente. Até que em algum momento algo começa a mudar, uma exaustão profunda se instala, um cansaço que não passa com descanso, um desgaste emocional que pede por transformação. E você percebe que ficar também dói, que permanecer também destrói, que continuar assim não é viver, é sobreviver. E pela primeira vez você começa a entender. O medo de ir embora é grande, mas o custo de ficar pode ser ainda maior. O despertar não acontece de forma brusca. Ele não vem como um choque repentino, não surge como uma revelação clara. Ele nasce devagar. Começa como uma inquietação, uma sensação persistente de que algo não está certo. Mesmo quando tudo parece calmo, algo dentro de você permanece em alerta. Você começa a observar mais, percebe padrões, conecta comportamentos, lembra de situações antigas que antes pareciam isoladas. E pouco a pouco, as peças começam a se encaixar. Você passa a notar como suas emoções são constantemente invalidadas, como suas dores são minimizadas, como suas necessidades são sempre deixadas em segundo plano. Você começa a perceber que o problema não é sua sensibilidade, não é sua intensidade, não é seu jeito de amar. O problema é a dinâmica da relação. E essa compreensão muda tudo. Você começa a olhar para si com mais compaixão. Entende que fez o melhor que podia com as ferramentas emocionais que tinha naquele momento. Entende que amar não foi erro, confiar não foi erro, se doar não foi erro. O erro foi ter permanecido em um lugar que não nutria, apenas drenava. Mas agora você começa a se fortalecer. Sua mente se expande, sua percepção se aprofunda, sua clareza emocional aumenta. Você passa a questionar comportamentos que antes aceitava sem perceber. Passa a colocar pequenos limites, passa a observar reações. E isso gera desconforto, porque quando você muda, a dinâmica muda. O controle já não funciona da mesma forma. A manipulação perde força. O silêncio já não causa o mesmo impacto. Você começa a sentir algo novo, autonomia emocional. A sensação de que suas emoções pertencem a você, de que sua vida pertence a você, de que suas escolhas pertencem a você. E isso é libertador, mas também é assustador, porque despertar significa enxergar verdades que antes eram evitadas. Significa aceitar que aquilo que você idealizou talvez nunca tenha existido. Significa fazer o luto não só da relação, mas da esperança. E esse luto dói, mas ele também cura. Você começa a recuperar sua identidade. Lembra dos seus gostos, dos seus sonhos, das suas vontades. Coisas simples voltam a fazer sentido. Momentos de silêncio deixam de ser ameaçadores. Momentos sozinha passam a ser confortantes. Você começa a sentir uma paz diferente. Uma paz que não depende da aprovação de ninguém. Uma paz que nasce do reencontro consigo mesma. E aos poucos você percebe, você está despertando. Despertando para a sua força, para a sua dignidade, para o seu valor. Você entende que amor saudável não dói, não confunde, não diminui, não controla. Amor saudável acolhe, respeita e liberta. E essa consciência é transformadora, porque uma vez desperta, você jamais volta a dormir emocionalmente. Libertação não é um momento único.
Não é um clique mágico onde tudo muda instantaneamente. Libertação é um processo, uma decisão diária de se reconectar consigo mesma. Uma escolha de colocar sua vida e sua saúde emocional em primeiro lugar. No começo, essa liberdade assusta. Você sente medo do desconhecido, do que virá depois, das decisões que terá que tomar sozinha. Mas aos poucos, cada passo é um renascimento. Você descobre que pode sorrir sem se preocupar com a reação dele, que pode tomar decisões sem buscar aprovação, que pode se sentir inteira, novamente. A reconstrução emocional exige coragem, exige paciência, exige amor próprio. Porque você precisa reaprender a confiar em si mesma, a ouvir suas emoções sem se culpar, a respeitar seus limites sem sentir culpa, a dizer não quando é necessário, sem medo. Você começa a reconstruir sua identidade. Pequenas coisas do dia a dia tornam-se sinais de vitória. Uma caminhada sozinha, um encontro com amigas, um sorriso genuíno diante do espelho. Cada passo é um lembrete de que você existe primeiro para você e que não precisa se perder para agradar ninguém. E nesse caminho, você percebe algo poderoso. O amor que vale a pena não machuca, não diminui, não controla. Ele respeita, ele acolhe, ele fortalece. E você aprende que estar sozinha não significa estar vazia. Significa estar inteira. Significa estar livre. Se você sentiu que essa história ressoou com você, saiba que não está sozinha. No próximo vídeo, vamos aprofundar em como identificar padrões de narcisismo e abuso emocional logo no início de qualquer relação, para que você possa se proteger antes que a dor comece. Então, inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho e não perca nenhum conteúdo da série. E se este vídeo trouxe clareza ou ajudou você a se enxergar, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe sua experiência ou diga apenas "eu identifiquei". Seu relato pode ajudar outras mulheres que ainda estão acordando para essa realidade. Porque informação salva, consciência liberta. E despertar transforma.